Bom, nós vamos estudar agora as viroses, né, que são as doenças causadas por vírus. Sempre vem à nossa cabeça a gripe, né, a influenza A, que é H1N1, né, e agora, mais que nunca, o coronavírus, né, mas tem também a catapora, a herpes, sarampo, né, poliomielite, varíola, a AIDS, né, que são doenças ali que também são perigosas, tá? E que estão aí no nosso meio, né? No ambiente onde a gente vive. Para a gente entender um pouco, a gente tem que saber três tópicos, né? Relacionados ali às viroses, né? Que no caso é epidemia, endemia e pandemia. Pandemia é o que a gente mais escuta no momento, né? Mas o que seria a epidemia? A patologia, no caso, que é atingir várias pessoas numa região. Exemplo, várias pessoas de Franca estão com H1N1, que é a gripe influenza. Tá? Então, seria uma epidemia. Na região de Franca, várias pessoas doentes. A endemia é quando a doença ela vai persistir, né, por um tempo, né, por vários anos, numa região, e ela afeta também um número de pessoas relativamente grande, tá? Então, vamos supor, aqui em Franca, se tiver a endemia da gripe, um exemplo, e ela ficar por muitos anos, tá, persistindo, as pessoas sempre doentes, a gente chama de endemia. E a pandemia é quando se espalha para outros continentes, que é o que está acontecendo com a Covid-19, né? Que começou lá na China, aí né, passou a Europa, enfim, né? Vários continentes americanos, nós aqui, o africano, né? Então, isso é uma pandemia, tá? Vamos ver a gripe, então, que a gripe ela é causada pelo vírus influenza. Gente, vocês repararam, né, que está escrito em itálico? Porque eu fiz pelo computador. Então, pelo computador, eu consigo colocar o nome científico em itálico. Se vocês estivessem escrevendo, vocês teriam que fazer o quê? Grifar ou colocar entre parênteses, né, que é a nomenclatura científica. Aonde que ela se encontra, né? Nas secreções das vias respiratórias, no caso ali da pessoa infectada. Então, se a pessoa tosse, ela espirra, né? Essa é um método de transmissão. Então, a pessoa que está gripada, ela vai espalhar esse vírus ali no ar, tá? Então, quando a gente coloca a mão numa superfície, né? Assim, você tá gripado e espirra, põe a mão na boca e coloca a mão depois em cima da mesa, se vai uma pessoa que não está gripada e coloca a mão no mesmo lugar onde você colocou, essa pessoa vai também estar adquirindo o vírus, tá? O influenza. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o modo, né? A higienização e o modo também que a gente se protege, né? Ali, se a gente vai espirrar, a gente não pode colocar a mão, porque é uma proteção nossa também, né? Pra gente não se auto-infectar, né? E a gente tá tomando cuidado com isso por causa do coronavírus, né? Então, a gente tá mudando muitos hábitos, né? Garanto que tem muita gente aí que a hora que vai espirrar e vai tossir, lembra, né? De não colocar a mão, porque a mão ela é um agente de transmissão muito grande, né? E a gente precisa estar sempre desinfetando, e não é todo momento que a gente consegue fazer isso, né? Então, os sintomas da gripe: febre, tosse, espirro, dor de cabeça, né? Esses que a gente já conhece, porque quem nunca, né, teve uma gripe. O resfriado, ele é diferente da gripe. Embora muitas vezes a gente fala que tá resfriado e tá gripado, ou a gente fala que tá gripado e tá resfriado, né? Mas é diferente. O resfriado ele é causado pelo vírus, né? Rinovírus, parainfluenza e sincicial respiratório. Eu não coloquei em itálico porque aqui ele não está falando do nome científico, tá? Ele está falando ali onde se inclui na família, enfim, então não é um nome científico. Os sintomas do resfriado, geralmente ele é mais brando, tá? Tem uma tosse ali, uma coriza. Coriza é quando o nariz está escorrendo, né? Congestão nasal, dor no corpo, né? E geralmente dá dor de garganta também, tá? Só que a febre ali, ela é baixa,
tá? Então, ela é diferente ali da gripe, porque a gripe, ela pega a gente, assim, de jeito na febre, né? Se a gente vê, a gente tem uma febre alta ali na gripe. Só que a prevenção é a mesma coisa, tá? Manter sempre os hábitos de higiene ali adequados, tá? Lavando sempre a mão, usando os lenços descartáveis ou papel higiênico para tá suando o nariz, tá? O próximo, gente, é o vírus HIV da AIDS, tá? Que é chamado de síndrome da imunodeficiência adquirida. Esse vírus HIV, ele vai atacar as células de defesa do nosso corpo, tá? Altamente agressivo, tá? Muito agressivo mesmo. Ele diminui a imunidade. Quando a pessoa ela adquire esse vírus, a resistência dela, o sistema imunológico dela fica muito baixo, então ela fica suscetível a vários tipos de doença, tá? Pode ser por vírus ou por bactéria, que pode atacar a qualquer momento. E em casos que para uma gripe para a gente seria tratável, a gente, né, não afetaria tanto a gente, no caso de uma pessoa que tenha AIDS, pode ser letal, tá? Então, assim, o sistema imunológico da pessoa fica muito comprometido. A transmissão, ela se dá ali pelas secreções, né, produzidas pelos órgãos genitais, no caso de uma relação sexual desprotegida, tá, sem o preservativo, e pelo sangue também, no caso ali uma pessoa machucada, e pode acontecer transfusão sanguínea. O que é isso? A pessoa machucada, se ela tem um machucado e encosta numa pessoa que também tenha um machucado, essa pessoa pode pegar o vírus, tá? Então, assim, não é se ela tem um machucado e encosta na gente, mas se a gente não tem nenhum machucado, não é desse jeito, não. A pessoa tem que estar machucada também, tem que ser o encontro do sangue ou, de repente, também numa mucosa, tá? Se a pessoa tem acesso a esse sangue na boca, tá? No nariz. Então, aí também pode acontecer essa transmissão. E transfusão sanguínea é mais difícil, porque toda pessoa que vai doar sangue, ela passa por uma triagem, tá? Então, o sangue dela tem que estar perfeito para ela fazer essa doação. Então, é o caso mais difícil, mas pode acontecer também. Também pode acontecer na gravidez, tá? A mãe passar ali pro filho na hora do parto, na amamentação. Geralmente, a mãe que tem HIV positivo, ela não pode amamentar, tá? E seringas também, tá? Tem que tomar muito cuidado, as pessoas, né, que fazem utilização de seringas, enfim. Só que não é transmitido pelo abraço, a pessoa pode abraçar a outra, normal, apertar a mão, compartilhar roupas, talheres, tá? O talher, no caso, se a pessoa tiver, vamos pensar ali, um machucado na boca, não pode compartilhar, tá? Então, assim, geralmente pede-se para não compartilhar talheres em nenhum tipo de vírus, né? Então, isso seria a transmissão. A prevenção é a forma ali para não adquirir a doença, a gente vai prevenir, né? A melhor forma, né, de prevenção é não fazendo as coisas que, no caso, estão ali da transmissão, né? Então, aqui, quando a gente falou, né, do sangue, da relação sexual desprotegida, enfim, isso é um método de prevenção, porque não existe vacina, tá? E tem um medicamento, o medicamento ele é altamente agressivo para o corpo, tá, da pessoa, que é chamado de coquetel. Então, a pessoa toma muitos remédios mesmo, uma infinidade de remédios todos os dias, tá? Isso é para a vida dela, tá? Então é para sempre. Como não tem cura e também não tem vacina, a pessoa tem que se prevenir, né? E também outra coisa, nem toda pessoa que é soropositiva, ela tem o vírus, né? Que tem o vírus, ela vai desenvolver a doença. Então, assim, ela tem ali o vírus, ela é soropositiva, mas ela não desenvolve a doença. O vírus, ele tem um tempo de incubação, tá? O que é essa incubação? É quando ele entra no nosso corpo e ali ele fica tomando conta da célula, fazendo os processos de reprodução, depois ele se manifesta, que é nessa manifestação onde vem os sintomas, tá? Não são todos os vírus que têm o mesmo
o mesmo tempo de incubação. A gente está vendo aí o Covid, né, o Covid-19, ele tem aí 14 dias, né, um período de incubação de 14 dias, ou seja, nesse período ele vai tomar conta das nossas células e ali ele vai começar a agir. A AIDS, o HIV, ele pode ficar dentro do corpo da pessoa até por 10 anos. Então, a pessoa ela pode ser soropositiva, né, ela ter o vírus e não ter a doença. Ela vai viver uns 10 anos sem saber que tem, tá? Então, por isso que aquela pessoa que acha que tem que fazer um teste. Aí aqui, né, eu coloquei esse informativo, tem alguma coisa, acho que na apostila de vocês também, como pega, né, como não pega. Eu vou postar esses slides, tá, para vocês, então vocês dão uma olhadinha depois, mas tem na apostila também, tá? Eu tô seguindo muito a apostila aqui, certo? Vou falar um pouco da dengue também. A dengue, ela é causada pela fêmea do mosquito chamado Aedes aegypti. Ó, veja, o primeiro nome escrito com maiúscula é o gênero, o segundo nome é o epíteto específico em minúscula e o nome Aedes aegypti é o nome científico, tá? A fêmea que causa a dengue, ela é hematófaga. O que é isso? Ela se alimenta de sangue. Então, é só a fêmea que transmite, um macho é herbívoro. Causada por um tipo de vírus envelopado, tá? Chamado de flavovírus. Lembra que nós vimos o vírus envelopado, que tem aquela cápsula, né? E vão existir 4 tipos de dengue. Os sintomas, né? Febre, dor muscular e nas articulações, manchas avermelhadas, né, pelo corpo. Em caso mais grave, pode evoluir ali até para uma hemorragia interna. Então, quem já pegou dengue sabe, né, desses sintomas. E esses 4 tipos diferentes de dengue é o modo como ele se evolui, tá? Pode ser mais brando como mais severo, tá? Quando chega a uma dengue mais severa, aí a pessoa já tem hemorragia. Aí aqui, né, tem o ciclo na apostila de vocês, eu acho que tem também, mas enfim, aquela mesma história que a gente está acostumado, não deixar a água parada, né? Então aqui, ó, choveu, a água acumulou, pneu, vaso, né, garrafa, enfim, água parada e limpa, né, é o ambiente ideal para a fêmea do mosquito, ó, ir lá e depositar seus ovos. Aí esses ovos, né, eles vão ficar, vão se desenvolver, né, vão ter um formato de larva e aproximadamente ali, né, na fase adulta, o mosquito ele tem aproximadamente cerca de 45 dias de vida, tá, para estar picando uma pessoa e ali essa pessoa pode contrair o vírus ali da dengue e ficar doente, tá? Então, essa transmissão